Entre janeiro e julho, os fundos de ações perderam cerca de 41,7 bilhões de reais em saídas líquidas. No sentido oposto, a renda fixa captou 115,7 bilhões de reais nesse mesmo intervalo. Os dados são do levantamento feito pela Databay. E para a gente repercutir esse movimento de valores do mercado de ações em direção a ativos de renda fixa, a gente conversa agora com Guilherme Carter, diretor da Databay e head dos MBAs em Finanças da Faculdade Brasileira de Negócios e Finanças. Seja muito bem-vindo e boa tarde, Guilherme. Prazer ter você aqui. Boa tarde, Vitor. É um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você por aceitá-lo. Guilherme, eu acho que eu vou ser um pouco óbvio. Selic a 15%. Fica quase injustificado que você busque qualquer tipo de risco. Mas o montante ele chama bastante atenção. Exatamente. Então, Vitor, o levantamento aqui que o time liderado pelo nosso economista Lucas Oliveira fez aqui na Databay, que foi compartilhado aí com a equipe, ele mostra um retrato muito claro do comportamento dos investidores brasileiros neste ano, né? Se a gente pegar aqui para fazer um deep dive aí dos números, e aí, como você falou, entre janeiro e julho deste ano, os fundos de ação tiveram uma captação líquida negativa cerca aí de 42 bilhões de reais, ou seja, né, os recursos foram retirados dessa classe de investimento. Já os fundos multimercados, né, a perda, vamos dizer assim, né, a captura desses dados foi ainda maior, né, a gente observou uma saída na ordem de 87 bilhões de reais. E na contramão, como você bem disse, a gente vê os números referentes aos fundos de renda fixa, né, tendo uma captação líquida positiva de mais ali de 110 bilhões no mesmo período. Ou seja, o investidor ele está claramente reduzindo o risco e buscando segurança, né? Mas o que explica esse movimento, né, na nossa visão? Não só, lógico que o juro elevado. Então, o primeiro fator que a gente coloca aqui é o juro elevado, né, com essa Selic a 15%, o custo de oportunidade de investir em ativos arriscados, ele fica muito alto, né? Então, os ativos de maior risco cada vez mais perdem atratividade por conta do alto retorno desses ativos de renda fixa, que são, nesse momento, um play safe né, no geral. Então, esse investidor ele olha para a renda fixa, ele encontra um retorno expressivo, né? Então, 15% ao ano, e se ele buscar ainda, ele encontra ativos melhores com uma relação risco-retorno muito atrativa, né? Outro fator que a gente acredita é a incerteza no cenário econômico doméstico, né? Apesar aí da economia ter uma resiliência esse ano, a inflação de serviço e os lucros eles continuam pressionados e as questões fiscais ainda são um ponto de atenção, né? O governo ainda busca mecanismo para ajudar a ajustar essas contas, mas, né, sempre buscando aumentar a receita, né, ou seja, imposto, e nunca aliviando ali, né, no corte das despesas, né? Então, e haja vista o governo também já mais gastão, ele vai ter que enfrentar eleições no próximo ano e, independentemente de qual governo tem que enfrentar, seja ele menos gastão ou não, ele vai gastar por conta das eleições. Então a expectativa também não é das melhores para o ano que vem, né? E o terceiro, que acho que está todo mundo falando aí, é esse choque externo, né? Que são as tarifas ali impostas recentemente pelo governo Trump, né, sobre os produtos brasileiros, que traz aí um tempero, vamos dizer assim, um pouco apimentado para o momento atual, né? Então essa medida ela aumentou a percepção de risco em relação ao Brasil, inclusive o mesmo estudo feito até junho, né, um mês antes de julho ali, mostrava que o investidor estrangeiro ele estava aportando recursos no Brasil mês a mês desde janeiro deste ano, né? Mas com essa reviravolta das tarifas, saindo aí de 10% e aumentando expressivamente, o mês de julho já mostra uma inversão nessa tendência. Então, o que a gente observa no mesmo estudo é os fluxos da Bolsa, principalmente o investidor estrangeiro, sacando mais ou menos 7 bilhões de capital da Bolsa. E os dados atuais, né, de agosto agora, parciais, eles mostram ali uma estagnação, né? O que mostra que o estrangeiro também ficou preocupado com esse movimento político, tá?
Guilherme, em se confirmando essa perspectiva de o início do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, é possível que a gente veja pelo menos um cenário mais atenuado dessa retirada de capital de fundos multimercado, também de fundos de ação, ou esse diferencial de juros ele vai ser ainda mais atrativo para que se invista em renda fixa aqui no Brasil? O que a gente vê aqui é, de hoje até o fim do ano, eu não acredito, né, obviamente essa questão dos juros americanos, mas olhando de maneira geral, eu não acredito que ocorra melhora significativa na conjuntura econômica, o juros segue alto, né, a política fiscal ainda é preocupante para 26 e 27, e o governo não tem se mostrado aberto à negociação com os Estados Unidos, né. Ou seja, o fundamento ele não está numa trajetória de melhora clara. Porém, os preços nem sempre refletem o fundamento, então os preços são dados pelas expectativas dos agentes econômicos. E recentemente, a perda de popularidade do governo Lula parece que tem começado ali a fazer preço na bolsa, né? Independentemente ali da variável que você está colocando, que está timidamente precificando uma possível não reeleição em 2026, né? E aí, avançando um pouco sobre o juro, eu acredito que a tendência aqui no Brasil é de queda. É verdade que existem riscos aí de uma alta, mas eu considero essa probabilidade bastante baixa. E o cenário mais provável é o chamado higher for longer, né, em que o Banco Central ele mantém os juros em um patamar restritivo por mais tempo, né. Ainda assim, nosso cenário base é de que os cortes comecem a partir do primeiro semestre de 2026 e com isso, né, lógico que a política monetária nos Estados Unidos ela influencia diretamente, mas a gente tem esses ingredientes além dessa política monetária que eu acho que são mais relevantes hoje aqui no cenário aqui da indústria de investimentos no Brasil, tá bom, Vitor? Posso te perguntar diretamente se o trade Tarcísio está acontecendo? Exatamente, a gente vê algo tímido ainda, né? Acho que é 50-50 ainda. Saiu uma pesquisa, acho que um pouco mais para frente, vocês estão mais antenados ali, mas saiu um pouquinho ali. E a bolsa ela tá ali, a gente pegou ali um pouco desse otimismo, mas ainda não é aquele otimismo, né, aquela coisa que a gente vê um rally, né, que quando tiver acho que uma pesquisa mais para frente for chegando e de fato, a gente obviamente a gente fala aqui da preferência do candidato do mercado, né, então se tiver alguma confirmação sim, a gente deve ver um rally. Eu acho que ainda está muito tímido, tá, Vitor? Essa é a nossa opinião. Guilherme, dentro daquela série de guidance dados pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que tem sido bastante enfático, inclusive, nessa busca incessante do Banco Central pelo centro da meta de 3%, né? Não pelo teto de 4,5%. Claro, as perspectivas do mercado para o fechamento do PCA desse ano vêm reduzindo, né? A cada semana a gente acompanha uma nova redução no Boletim Focus, mas pensando exatamente nessas sinalizações dadas por Gabriel Galípolo de que o patamar de juros vai continuar bastante tempo elevado aqui no país. Como é que a gente pode pensar no comportamento também dos mercados acionários, notadamente o Ibovespa, a médio, longo prazo, né, tratando todas, evidentemente, trazendo todas essas variáveis que a gente está discutindo durante esse nosso papo aqui? É que eu acho que o presidente do Banco Central, ele teve até ontem um evento que ele participou, e também olhando a ata, a assim, no geral, a gente acredita que a tendência ela é de queda, né, mas enfim, existem aí alguns riscos que de alguma alta a mais, mas assim, é uma probabilidade muito baixa que o mercado tem precificado e os nossos cenários também mostram isso. Mas eh, o cenário provável que ele tem colocado é esse higher for longer, né, que mantém o patamar de juros mais restritivos para de fato chegar naquele bater aquela meta que ele tem para bater. Agora, quando a gente mistura assim, tem o trade Tarcísio e tal, o que o mercado precifica é talvez assim num governo onde você tenha mais austeridade fiscal e que você faça esse play da política fiscal, né? Porque no final, né, o presidente do Banco Central ele faz a política monetária, né? Só que ele depende também ali do trabalho da política fiscal no Ministério, né, e do governo central. Então, o play é a gente precisa de fato ter uma política fiscal um pouco mais, vamos dizer, austera, para que a gente consiga assistir isso, essa queda na taxa de juros no Brasil. Então, por isso que tem esse trade. O que a gente vê é
dependendo de que o governo vem agora, se essa política fiscal ela não for revista, se não tiver mais, vamos dizer assim, eh, uma ideia assim de ter uma responsabilidade maior, a gente deve manter nesse cenário, e eu acho que o Galípolo ele é bastante enfático nisso, e a gente deve ver essa política restritiva mais longa, porque mesmo se a gente olhar a curva de juros para 10 anos, a gente tem até queda, lógico, né, mas assim, não é um negócio muito abrupto não, a gente está falando de 13,5, ali 13%, ainda é uma taxa de juros elevada para os nossos patamares, né. E, Guilherme, eu queria perguntar um negócio. Hoje a gente atingiu, por volta de 11h30 da manhã, os 142.138 pontos, que foi o recorde intradia do Ibovespa, mesmo com essa retirada de tanto capital do mercado de ações brasileiro. Isso tem alguma correlação com o dólar perdendo valor, com o dólar ganhando valor, pensando, né, a mais longo prazo, no intervalo maior? Primeiro, eu queria entender essa correlação com o comportamento do câmbio e, evidentemente, entender a gente atinge um nível mais alto histórico, mas temos retirado, o que está acontecendo? A gente é complexo, né, vamos dizer assim, mas o que a gente tem aqui, é lógico, da outra ponta, a gente olha também os outros dentro desse fluxo, né. Então a gente tem também os institucionais, quando a gente olha os institucionais, é o que a gente falou de fundos, retirando também, as pessoas físicas em menor escala também, mas ainda elas aportam, aproveitando, né, e a gente tem instituições financeiras, assim como o outro, também aportando. Lógico que a soma ali, tem que dar zero, né, o fluxo ele não pode ser negativo ou positivo no fluxo de investimentos da bolsa, né. Mas o que a gente tem é alguma sustentação, né. A gente tem também essa questão de olhar um pouco o juro no Brasil, de chegar num patamar onde está muito elevado, então assim, o play é que acho que para mais do que isso não anda, já estamos precificando uma queda, então isso segura um pouco, né. E a gente tem uma bagunça nesse ambiente diplomático, com tarifa, que é uma coisa muito incerta e muito difícil de ter uma leitura muito fidedigna do o que pode acontecer, o que está acontecendo, tá. Mas a gente vê assim, a bolsa nominalmente ela está num patamar histórico, né, mas se a gente ajustar a inflação ou dolarizar, a gente vê que o negócio não é bem isso aí, né. Então nominalmente é isso que você falou, mas ela está muito muito tímida ainda, tá. Por quê? Por causa dos mesmos problemas que a gente coloca aqui, a política fiscal ainda ela é muito, irresponsável e não tem, claridade para o mercado. Na verdade a claridade para o mercado a gente não deve ter nenhum ajuste agora de curto prazo, né. O governo está saindo aí querendo, taxar, né, ver aonde ele pode colocar para tentar acertar essa política fiscal, mas de fato a gente vê um ambiente bem certo. O que tem esses gatilhos, às vezes, que, será que vai entrar outro governo que vai ter aí relações diplomáticas melhores, vai ter política fiscal melhor, e aí, pô, aí sim pode ter um rally. Mas a gente está muito em cima do muro, né? Está no 50-50. Então, é um cenário bastante desafiador para ter uma leitura certeira de fato do que pode acontecer, tá? Conversei aqui com o Guilherme Carter, diretor da DataBay, Head dos MBAs em Finanças da Faculdade Brasileira de Negócios e Finanças. Muito obrigado, Guilherme, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Obrigado, Vitor. Até uma Até próxima. Tchau. mais.